Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi no último teste antes da grande final sábado da Sul-Americana e enfrentar o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo precisa fazer muita coisa ainda. Este é o vídeo de jogo, um vídeo de alívio. Veio com goleada inquestionável, porque goleada de 3-0 é goleada aqui no canal. Menos para o Alexandre Gisbert, que no Planeta ele acha que tem que ser 3 gols de diferença, né? E aí ele tem aquele complemento, né? A partir de 4 gols. Não faz sentido, né? Pois é. Enfim. Você percebeu que o jogo foi 4-0, né? 4-0. Por isso que é inquestionável. Por isso que eu falei que ele é inquestionável até mesmo para Alexandre Gisbert. Se tivesse prestado atenção. Eu falei, se tivesse sido 3, ele questionaria. Tudo porque eu admito que o errado sou eu agora. Muito bem. Agora foi uma distração aqui. Mas enfim, como teve vitória e com goleada, a gente vai lembrar que este vídeo é patrocinado, muito patrocinado por OneFootball. Agora hoje com o Gabriel muito distraído, mas agora eu também fiz de propósito. Eu não falei, para aquele que é o melhor aplicativo para ver se ele errava, deixa aqui. O melhor aplicativo de futebol para você acompanhar tudo que acontece no São Paulo ou em algum outro time, seja daqui, da Europa, seleção, tem notícia, tem melhores momentos de jogo assim que o jogo termina. Nem poderia ser antes, né? E tudo isso você tem gratuito. Basta baixar, né, no link que está aqui na descrição do canal. Ainda tem Bundesliga de graça. Pô, Campeonato Alemão para assistir com o Igor Neumann e comentar com ele nas redes sociais. O que falta para o Bayern ser o maior time da história? Você pergunta lá pro Igor, que ele responde que ele vai falar que não vai ser maior porque tem o São Paulo. E o São Paulo tá em vantagem. Se você quiser também dá para escanear aqui, ó, na meia testa de Gabriel Perecini, apontou o celular para ele. Agora, se você estiver assistindo pelo celular, aí lascou. Aí eu não tenho muito o que fazer. A vida tem desses problemas, enfim. Vídeo de jogo. Gabriel, estamos aqui muito contentes. A gente tem alguns testes que o Rogério pode ou não ter feito, então eu vou já perguntar, já começar aí. Mas antes, e também aproveitando que esse é um vídeo de jogo, e esse é um assunto que vai um pouquinho fora, eu já fiz ontem no jogo rápido, um longo apêndice de 6 minutos, talvez um pouco desnecessário, preciso me corrigir, mas este é muito necessário. Logo na primeira pergunta da coletiva, Rogério Ceni cornetou, com muita razão, essa final que não tem logística para acontecer. Logística para que o amor do torcedor alcance o time, esteja presente. É um negócio que não faz o menor sentido. E ele falou de modo muito, né, muito gentil e muito educado, né, assim, do tipo, a gente vai ter que levar na memória esse carinho do torcedor aí, colocar na mala, levar para o avião e aí só... Antes de começar esse vídeo de jogo, que a gente vai falar muito mais do Campeonato Brasileiro, ficar essa lamentação e já avisar que a gente vai ter muito conteúdo nesta semana aqui, com vídeos especiais antecedendo a final da Sul-Americana e agora sim. Acho que nem precisa se estender muito, porque é o que a gente fala bastante, vai falar amanhã, vai ter live amanhã, mas, cara, final única... O conceito de final única, mesmo que fosse num lugar, fosse em Buenos Aires, por exemplo, um acesso mais fácil, uma rede hoteleira maior, mais completa, uma cidade com mais estrutura, aquela história toda, não faz sentido, cara. Assim, tem que ter um jogo na casa de cada um. Aqui é uma cultura nesse sentido. O futebol sul-americano é muito mais ali na paixão, no sentimento, na cultura ali de arquibancada, ali, de ser uma arquibancada mais participativa, de uma maneira geral, do que acontece na Europa. Que não vou nem entrar em termos da logística, que é só um agravante, né? Você pega a final da Libertadores, vê também, acontece a mesma coisa, vai para Guayaquil, Lima. Guayaquil ainda é cheio de problemas. E mudou ainda, né? Lembra? Ainda mudou. Mudou, ia ser em Santiago, aí teve problema. Agora em Córdoba, só nesse fim de semana, são 3 eventos que acontecem lá. Tem convenção médica, tem Oktoberfest ali do lado, tem agora a final da Sul-Americana. Não dá, cara, não tem condição. Então, enfim, tudo joga contra uma final única, especialmente aqui na América do Sul, mas aí a gente já entra num outro assunto. Falando especificamente do jogo contra o Avaí. O São Paulo finalmente pôde meio que respirar um pouco no Campeonato Brasileiro, porque até o jogo contra o Ceará era aquele negócio, estava uma rodada da zona de rebaixamento. Agora você abriu 9 pontos, 9 pontos inclusive contra o Avaí, que estava ali na beira da zona de rebaixamento. São Paulo vai tranquilo para Córdoba, aparentemente acabou esse assunto, né, de brigar contra o rebaixamento, né, que tenha demorado aí quase 30 rodadas para ele ser liquidado de fato, por vários motivos, a gente já citou foco em Copas, aquela história toda.
Mas o São Paulo vai para Córdoba, talvez no melhor cenário possível. O ambiente no Morumbi foi ótimo, a torcida abraçou, foi aquele sentimento de vambora, muitos ficarão aqui, mas o clube foi abraçado de alguma maneira, gritos de seremos campeões, gritos de incentivo, o estádio jogando junto, o jogo também ajuda, aí o Patrick faz um gol absurdo, o São Paulo volta a fazer gol de escanteio, o Caleri já tinha quebrado o jejum, mas o Luciano faz um gol que é importante para ele porque não vinha jogando tão bem. O Reinaldo, desde que voltou de contusão, também oscilando um pouco, 2 assistências e uma ótima partida. Diego, uma partida excelente. O Léo participando da construção de 2 gols. O Felipe Alves fez uma boa defesa. Então, assim, praticamente todos os jogadores, o Pablo Maia também com uma partida, Nestor, na assistência, e outra partida muito boa do Nestor. Aliás, se fosse Roque, seriam 3 assistências do Reinaldo, né? Porque a jogada que antecede o passe do Nestor ele dá o passe pro dele Nestor, também. isso. Tudo bem, eu sei que Roque é outra coisa, Não, mas e é sempre dizer teve... que ele participou muito da jogada do 3º gol, né? Ele não vai... Eu me confundi um pouco aqui, porque tem muita coisa acontecendo, tá? Por isso que eu tô distraído. Essa semana, até quinta-feira, meu voo é quinta-feira, cara, tem tanta coisa para resolver que é difícil esse planejamento. Mas enfim, voltando. Mas todo mundo... 2 assistências do Reinaldo e esse passe foi isso que eu mas falei. Mas o meu ponto então. de passar praticamente por todos os jogadores é que assim, todo mundo teve uma partida assim... de positiva, ali, do meio pra cima, né? Ninguém tem a partida que você fala, pô, fulano foi mal, pô, fulano não fez nada, fulano não sei o quê. O Igor Gomes entra, também dá uma assistência, é apoiado também pelo Morumbi, o que é importante ali em termos de ambiente, o Éder entra, faz o gol. Então, assim... O acaso apoiou o Igor Gomes, né? Porque ele faz o passe, a bola bate no zagueiro e sobe bonitinho pro Éder cabecear. Que bom que a fase tenha virado, né? Porque teve jogo que o São Paulo mete 3 bolas na trave, a bola não entra, o goleiro faz... O time que tinha dificuldade de matar o jogo, matou o jogo, logo no primeiro tempo, algo raríssimo nesse ano, o São Paulo conseguiu, e no fim das contas, o São Paulo vai viajar falando muito mais de uma perspectiva de brigar, caso não volte de Córdoba com o título, por um G8 de Campeonato Brasileiro, que estava muito difícil, do que ficar olhando para a parte de baixo da tabela. O Alexandre Gisbert, do Anotações Tricolores, me mandou ontem, ainda, enquanto fechava, quando começava, na verdade, a trabalhar na edição, né, foi logo depois do jogo, eu estava na live do UOL, que foi a primeira vez em 399 dias, ou seja, 399 dias depois, o São Paulo vence 2 jogos seguidos de Campeonato Brasileiro. Ou seja, o São Paulo teve algumas dificuldades. Ano passado era um contexto, esse ano é outro, mas vai para Córdoba no momento de alta. E aí a gente passa a olhar um pouquinho para o campo. O Rogério optou pela força máxima, não colocou o Igor Vinícius, e aí a gente tem um cenário que é o seguinte: ou o Igor Vinícius é dúvida na cabeça do Rogério se ele vai com o Rafinha para o jogo na Argentina, ou o Igor Vinícius acabou sendo um pouquinho mais poupado porque talvez não fosse para ele jogar tanto tempo no Ceará. Ele precisou jogar 45 minutos, né? O Rafinha não se sentiu bem, talvez o Rogério não quisesse colocá-lo naquela partida, acabou colocando, ele acabou equilibrando um pouco o descanso dele para esse jogo daqui. Não sabemos. Agora, o Igor Vinícius ele pode brigar por uma posição com o Rafinha, normal, ou pode brigar com uma posição com o Alisson. Não para ser um ponta, mas para você ter um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de profundidade, e aí vai depender do que o Rogério quer. Novamente, a gente teve um time atacando muito pela esquerda, só que muito bem organizado. O que a gente tinha falado no jogo contra o Ceará, o São Paulo pegar a bola, traz a bola para dentro, quando a bola chega ali na lateral do campo, algo que o Wellington precisa melhorar, e que quando ele fez isso 2 vezes no jogo contra o Ceará, o São Paulo cria um gol e cria uma ótima finalização do Galopo no segundo tempo. O São Paulo nesse jogo usou e abusou disso também porque o Avaí deu muito espaço. Pablo Maia teve muito espaço, Reinaldo teve muito espaço, jogadores do São Paulo quase sempre conseguiam se desgarrar da marcação com uma ótima movimentação. O São Paulo teve muitas inversões de jogo, o Reinaldo participou muito dessa ideia, o Léo no 4º gol é uma inversão dele também. O Léo chegou a fazer pelo menos 2 inversões que eu lembro de cabeça, contando essa do gol, né? E o lançamento é uma coisa... A bola pro Igor Gomes tá louco, né? Espetacular. Caraca, velho. Foi aquela tapau. O Reinaldo tem uma dessas também. O Reinaldo ele tem a facilidade, porque a bola dele muitas vezes é rasante, né? É difícil pro marcador. Se ele acertar a batida, não é aquela bola, pum, que a bola vai lá em cima, o cara tem tempo de chegar na marcação. Pra você perder ali o tempo de bola, e se a bola acaba passando do jogador,
quem vai receber já pode dominar indo direto para a área, mas é mais fácil essa bola. O Reinaldo tem essa qualidade de batida. E aí o São Paulo usou e abusou do lado esquerdo, para a gente falar até também do Igor Vinícius, na perspectiva dele jogar na final, com o Reinaldo, Patrick fazendo a movimentação. O São Paulo jogou de novo no 4-4-2, Patrick pelo lado esquerdo, ali com o Reinaldo, e o Nestor fazendo essa movimentação ali entre o zagueiro e o lateral, algo que ele vem fazendo muito bem. Ele dá essa opção de passe por dentro, ou ele faz essa movimentação atacando um espaço diferente do espaço do Patrick pelo lado esquerdo. E aí começa a entrar a dúvida do Rogério lá do outro lado. Ele quer jogar com o Alisson para que quando o São Paulo, que tende a atacar, continuar atacando mais pelo lado esquerdo, o Alisson tem essa facilidade de sair da direita e vir por dentro, e aí pode ser uma opção a mais, enquanto o Luciano se infiltra, enquanto o Nestor se infiltra, o Alisson vai se infiltrar também, mas com outro tipo de movimentação, ou ele quer jogar com o Igor Vinícius, que vai dar ali um suporte, vai fazer uma dobradinha com o Rafinha, mas vai dar mais profundidade pelo lado direito, mais velocidade, é outro jogo, ele não vai cair tanto por dentro. Aí é a escolha do Rogério, não tem o certo ou errado, ele vai certamente ver pensar todos. Em estratégia. As duas ele vai ver os jogos do Del Valle. O Del Valle tem uma força grande pelo lado esquerdo por ali. Talvez até por isso o Rafinha tenha ganhado um espaço, digamos assim. O Rogério pensando, falou, pô, de repente é melhor ir com o Rafinha aqui para ficar menos exposto e focar o meu ataque mais do lado esquerdo. E aí eu tenho o Rafinha e tenho o Alisson, que também consegue ajudar na marcação. O Alisson consegue ajudar numa marcação-pressão, se o São Paulo assim quiser fazer. E tem a movimentação por dentro para gerar essa superioridade, né? Porque é um time que joga, o Del Valle joga numa linha de 5, então o São Paulo pode tentar construir um pouco mais por dentro se quiser, bola da esquerda para dentro. Então aí é escolha do Rogério. E o jogo de ontem mostrou um pouco isso. O São Paulo foi com o espaço e com uma semana de treinamento em que os jogadores pareciam mais inteiros fisicamente, sobrou. Pouquíssimo exigido defensivamente, mata a partida, o que tira qualquer possibilidade de estresse, de pô, o jogo vai ficar difícil. Né? Que o Felipe pega, se é um jogo que não está numa vantagem, é uma bola. Teria sido uma defesa ultra importante, teria sido decisivo. Ele faz a defesa com o jogo tá 3-0. O São Paulo com 3-0 se permite até tirar um pouco o pé no segundo tempo. Eu não sei se tivesse 1-0, se talvez o Rogério voltasse com o Nestor pro segundo tempo. Nestor amarelado, tinha feito ali uma falta, que é aquele negócio, né? Futebol brasileiro, a arbitragem ela faz o que ela quer aqui, é um negócio complicado. Então o Rogério, que acertadamente tirou o mesmo Nestor contra o Ceará e também tirou o Luciano pelo mesmo motivo, manteve o Nestor ali mais um tempo. O Nestor jogou muito tempo, jogou acho que mais 30 minutos até entrar o Galopo, não lembro quanto tempo sai o Nestor, mas o São Paulo permitiu que o São Paulo jogasse ali mais tempo, porque controlou o jogo, ficou com a bola, não precisou se desgastar tanto no segundo tempo. Todo o cenário da partida contra o Avaí foi extremamente positivo. Dos substitutos, a gente já falou por aqui de todos eles. Então, assim, o Rogério certamente tem acesso ao papel ali muscular dos jogadores, o quanto que cada um tem de, pô, vai estourar, tem mais chance, tem menos chance. Ele optou por todo mundo. As carinhas, né? Ele abre ali o menu e tem as carinhas, tá feliz, tá triste. As setinhas dos jogadores, as setinhas musculares dos jogadores. O Rogério abre o tablet dele, né? Isso, exatamente. Então, assim, ele sabia, obviamente, que o time provavelmente aguentava começar, que o risco de contusão muscular era menor ali, óbvio, pancada, aquela história toda é outra história. Pablo Maia, por exemplo, teve ali uma dividida, sobrou um pé na cara dele, pô, caraca, sei lá, podia ter se machucado um pouco mais sério e ficava fora da final por uma pancada, mas aí o Luan voltou, não pra final provavelmente, mas que legal o Luan voltar, né? Que permitiu, inclusive, é outro fator, permitiu a volta do Luan, que ele volta com o jogo 3-0 e permite o descanso do Pablo Maia. O nome dele. Porque o Pablo Maia precisa defender ali, percorrer um grande espaço defensivamente, distribuir jogo, e você não tem outro jogador ali, né? O Luan não está preparado para a final, o Andrés Colorado é outra função, o Gabriel Neves não está disponível. Então, assim, você precisa do Pablo Maia bem. Deu para poupar o Pablo Maia, você coloca o Luan, é um merecido retorno. Aliás, o Luan é outro jogador que voltou, já voltou agora, né? Antes do previsto.
o Gabriel Sara voltaria antes do previsto, como voltou, só que voltou lá no Norwich antes do previsto, o Arboleda está voltando antes do previsto. Ah, não, mas aí já foi coisa de lá, não vem com esse papinho. Ele ficou 10 dias lá antes de ser relacionado para o primeiro jogo dele, mas aí foi recuperação. Não, é que a gente precisa falar quando tem acertos, né? Aparentemente, assim, o Departamento Médico de São Paulo não é tão defasado ou tão ruim. Exato, porque esse tipo de coisa não entra. Aí daqui a pouco o cara vai lá, toma uma pancada, quebra um tornozelo, igual aconteceu esse ano, tem problema de ligamento, é problema do departamento médico. Assim, de novo, não é uma defesa, não significa que é o melhor, não é o melhor, mas não é do jeito que tratam, que toda contusão é um problema, todo cara que fica ali 2 meses é um problema. Pô, o cara tem problema de joelho, é difícil recuperar joelho, cara. Pra pegar o exemplo do Alisson, Nicão tem problema de tornozelo, é difícil também recuperar tornozelo. Jogadores com fraturas, cirurgias. E esse ano foi muito pancado, São Paulo tomou muito pancada, e a galera voltou muito rápido. O ano passado era desgaste. E o desgaste é mais complicado porque nada estava sendo feito para o jogador suprir, né? Muscular, ali teve. Tem que fazer. Parte muscular, O cara machucou, é tempo, e aí quando ele voltar, o time tá naquela. Aí você tem que jogar em 1 milhão de funções e estoura de novo. O que a gente está dizendo assim, nós somos muito críticos à diretoria, mas a gente precisa avaliar cada setor para não ficar uma coisa desmedida e a gente não entender onde trabalhos, né, estão acontecendo. Você precisa de algum ajuste? Tudo bem. Você quer ser o melhor, você precisa comprar equipamento, como o Dr. Turíbio levantou lá. Tem coisas a melhorar, sim, mas não é tipo uma coisa tão desgracenta como se pinta. E que bom que o Luan voltou, porque eu penso que já é um jogador para a gente pensar para a temporada seguinte, mas tudo bem, vamos pensar no jogo. Ele voltou pro jogo, de repente, e voltou bem até, mas é que o jogo já estava controlado, então a gente não viu o Luan. Continuidade pro resto do Campeonato Brasileiro, né? Ainda tem mais algumas rodadas, São Paulo vai ter jogo adiado, então de repente se ele vai pegando o corpo, bem, mas eu tô dizendo, o ano que vem ele vai estar tinindo, né? Ah, sim, é a ideia. Então assim, você só tem elogios ao jogo do São Paulo, que teve uma intensidade boa, não sofreu, aproveitou a fragilidade que o adversário ofereceu. Tem espaço, então tem espaço, eu vou jogar, eu vou criar chance, eu vou fazer gol. Nenhuma oportunidade gritante de gol, mas porque você matou o jogo logo, né? A chance do Diego vem de um escanteio, que vinha sendo muito criticado. O gol do Patrick é tirado da cartola, apesar de também ser de um escanteio, mas é um gol absolutamente espetacular, o gol dos supercampeões, né? Caraca, demais, né? Que homenagem bonita. Caraca, acho que a galera do Japão fez. Ficou todo mundo louco, cara. Porque eu fiquei louco. Os dois, assim, muito bom. E o gol do Luciano, que é uma jogada que começa sendo trabalhada, vem do Léo, vai pro Reinaldo, o Patrick passa para abrir espaço, o Nestor inteligentemente usa aquele espaço entre zagueiro e lateral, recebe a bola, não joga a bola para de qualquer jeito, porque é um ponto importante. Talvez tivesse que fazer uma crítica no jogo umas 3 ou 4 vezes, acho que umas 3 vezes. São Paulo jogou a bola na área aleatoriamente, não precisa disso. Uma foi acho que com o Alisson, uma com o Patrick, a outra nem lembro com quem foi. Assim, pegou a bola na área, vai na mão do goleiro, não tinha a menor chance de você ganhar aquela jogada. Não era algo condicionado. O São Paulo muitas vezes cria os espaços para chegar à linha de fundo e o cruzamento ser mais certeiro, você tem uma probabilidade maior de acertar a jogada. E o lance do Nestor é isso, você faz a ultrapassagem, passe para trás. Excelente. Você não jogou a bola por cima, passe para trás, o Luciano bem posicionado, acertou a finalização ali que era difícil, ele foi até meio esquisito para a bola, né? Mas jogou a bola ali bem no canto do Gladson. Assim, basicamente você só tem elogios ao jogo. Cara, e é engraçado, a bola foi muito lenta, né, cara? E, tipo, ela parecia aquela bola do Pica-Pau, do desenho animado que o rebatedor dorme, assim, né? Beisebol. Mas enfim, elogiar a intensidade, o repertório do time, o maior fôlego. Quem não conseguiu aproveitar essa oportunidade foi o Caleri, que acabou não participando dos gols e depois o time naturalmente derruba a intensidade, mas assim, ele voltou a fazer bons pivôs, ao que ele não vinha conseguindo fazer nos últimos vários jogos. Ele voltou a jogar bem contra o Ceará, mas depois de muitos jogos ele não vinha conseguindo levar vantagem em cima dos zagueiros, parecia muito cansado, desgastado. Hoje, novamente, assim como foi contra o Ceará, ele faz uma boa partida, hoje sem o gol. Então o São Paulo vai inteiro. E gol nos últimos minutos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, né? Tipo, só acaba quando termina. E o São Paulo vai inteiro pro jogo de Córdoba. Eu acho que se tivesse que pensar num cenário positivo, qual é o melhor cenário?
pouca coisa a gente tiraria ou mudaria dessas últimas semanas, né? Desde o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Avaí, agora o São Paulo vem aí, como falou a Lei, depois de quase 400 dias, 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, voltou a ficar mais perto do G8 do que de zona de rebaixamento, porque né, vão 200 times, 2 vitórias, você sai lá de baixo, vai lá para cima, 2 derrotas ao contrário, então aí é outra história. Tinha mais coisa, mas fala você que daqui a pouco eu lembro. Mas é só uma coisa que é curioso você lembrar, né, do gol dos Supercampeões, quer dizer, você não, né? Todo mundo, a internet inteira, fazendo montagem e tal. Justamente quando o São Paulo tá jogando com a terceira camisa, que o vídeo que eles produziram era a questão do desenho japonês, que lembrava, obviamente, Supercampeões. Pra quem não sabe, é um desenho baseado num jogador que jogou no São Paulo. Não, 74, né? Teve ali presente, então o desenho é baseado nele. Tanto que a camisa no desenho lembra do São Paulo. E aí, quando a gente homenageia o Tele, aí fazem referência ao desenho, porque a conquista foi no Japão. E no jogo, que os caras estão usando a camisa, não sei se vai ser a última vez no ano. É muito legal, aliás, tem que dar aí o parabéns pela logística da Adidas, né? De colocar a camisa ali em campo e não ter para comprar na loja, deixando todo mundo com aquela vontade, né? Bom, ficar com vontade. Por que não, né? E aí os caras chutam as bolas junto lá, chuta a bola junto. Não as bolas, a bola juntos. Muito legal, né? Pelo menos, assim, eu vi muita galera procurando essa camisa e não tinha. Você sabe disso, né? Você não foi um dos que procurou porque você não... Exatamente, não foi os que procurei. Comprarei uma camisa 2 a mais esse ano para suprir que eu não vou comprar a camisa 3. Então, porque o Gabriel Perecini, para quem não sabe, não compra camisa 3 se ela entra em campo. Né? Eu já falei... Do ano passado eu tenho. Do ano passado ele tem, porque não entrou, ele compra. Até porque é bonito, inclusive. É o jeito dele consumir, tá? Podem xingar, podem cornetar à vontade. Maneiras. Comentário assim, é bom. Cara, quarta-feira, outra coisa importante, né? O São Paulo voltou a ter uma intensidade não só pela semana livre, mas 2 dias de folga para os jogadores, né? Eles não treinaram segunda e terça e representaram na quarta-feira depois do jogo contra o Ceará. Até porque, bom, a segunda-feira era meio óbvio, né? Eles pegaram o voo das 4 da manhã, se eu não estou enganado, então não tinha realmente muito pra onde fugir, mas a terça-feira também ficar em casa, chegar em casa na segunda-feira, o dia inteiro em casa, terça-feira inteira em casa. Agora é algo parecido, porque hoje, segunda-feira, estão de folga novamente, recupera parte física, amanhã começa uma mini maratona, né? O São Paulo vai ter o seu treinamento, na quarta-feira treina rapidamente, nem sei se treina, porque o voo é tão cedo, mas deve treinar de manhã. Quarta-feira chega em Córdoba, quinta-feira aí tem reconhecimento do gramado, aí tem que fazer não sei o que, tem evento não sei da quanta, aí sexta treino de novo no estádio do Tajeres, né? O estádio que o Tajeres usa, e aí vai ter coletiva, enfim, é muita coisa que consome, querendo ou não, o jogador, porque deslocamento dentro da cidade, a ideia da viagem, a tensão da final, aí tem que cumprir a agenda natural de entrevista, não sei o que, parte mental a gente já sabe, já falou, o Rogério já falou, todo mundo já falou, é óbvio, afeta também. Então é bom que eles tenham esse período de folga, e é bom que também tenham esse espaço na agenda aí para treinar, seja no campo de quem for, para conseguir treinar aqui em São Paulo ainda, um treino 100% focado no Del Valle. Não é que os treinos recentes não foram focados, como a gente já vem falando há alguns jogos, acho que até desde o jogo contra o Atlético Goianiense, é o time que deve jogar a final. Talvez não jogue o Igor Vinícius, jogue o Rafinha, não jogue o Alisson, jogue o Igor Vinícius, mas assim, é esse time aí que vai, com essa formação aí que vai, a menos que a gente tenha alguma surpresa, algum imprevisto um pouco mais sério até lá. Então, o time já vem meio que treinando para esse aspecto. As jogadas que o São Paulo apresentou contra o Avaí, a gente deve ver o São Paulo tentar reproduzir contra o Independiente Del Valle, obviamente adaptado para o adversário, adaptado para as movimentações do adversário, aquela história toda. A gente vai discutir isso numa live especial essa semana. Mas o treino em si específico, a movimentação que você já faz, o adversário faz assim, aí é só nessa semana mesmo, porque o São Paulo ainda tinha muita coisa para cumprir nesse Campeonato Brasileiro, e essa nova formação agora com 2 zagueiros que sabem sair jogando, um lateral que apoia muito, o Rafinha segurando um pouco mais, jogadores abertos que ajudam na marcação, o Nestor se desenvolvendo também como jogador que ajuda na marcação, Pablo Maia evoluindo também nessa reta final de temporada. Olha como é importante, né, o Campeonato Paulista. Depois a gente toca nesse assunto, mas no Campeonato Paulista você pegou o moleque da base, joga. Não sei se tá pronto, não tá pronto, não sei. Põe no Campeonato Paulista. Ele começou o jogo contra o Ituano, um jogo ruim,
se mostrou confortável, entrou contra a Ponte Preta, confortável, daqui a pouco ganha uma chance de titular. É o campeonato que você tem para fazer isso. Imagina se ele entrasse só naqueles jogos complicados, que todo mundo falou depois, todo mundo morre de falar, né? Mas muitas pessoas falaram que sente jogo grande, que não serve. Imagina se ele só entra direto contra Flamengo no Maracanã, contra Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. A gente olhar e falar, não tá pronto, não serve, devolve para a base. Ele se desenvolveu em jogos menores, passou por essa experiência, digamos assim, de jogos maiores, teve essa vivência de futebol que ele precisa ter para evoluir também, de jogos maiores, jogos menores, jogos em casa, jogos fora de casa, e vai jogar uma final de Sul-Americana. Importantíssimo, um cara que há 9 meses estava jogando Copa São Paulo. 8 meses, né? Estava jogando Copa São Paulo. Então, olha como o que vale mais no fim das contas. O Rogério descobriu essa formação que nós estamos vendo agora, que a gente vai ver na final, quase toda ela, no Campeonato Paulista. São Paulo jogou no 4-1-3-2 o Campeonato Paulista quase que inteiro. Aí no Campeonato Brasileiro, ali na época de Copa do Brasil, ele passou a jogar com 3 zagueiros, mérito dele também utilizar essa formação, mas imagina se ele fosse cabeça dura, ficasse lá insistindo naquele 4-3-3 com o Alisson de meio campo por dentro, assim, uma estratégia que tinha muito pouca chance de funcionar, que estava muito inefetiva. Campeonato Paulista, é para isso que serve. E valeria, eu não trocaria de jeito nenhum. Quando você falou importância, eu até assustei. Não, essa é a importância. Essa é a importância. Você usar o Campeonato Paulista para isso aí. Eu não trocaria de jeito nenhum, não sei. É bom que a gente fale isso agora, porque depois que se eventualmente o São Paulo for campeão, é muito fácil falar. Mas eu não trocaria de jeito nenhum um São Paulo agora com dificuldade de achar um primeiro volante, tendo que voltar com o Luan correndo. O Luan até foi bem, tá? Mas assim, passe, tá claramente sem ritmo de jogo. Teria que voltar com o cara correndo, ou experimentar um Colorado, ou que não tá tão bem, já sabe que não deve ficar, mas mudar uma formação. Eu não trocaria isso para você ser campeão paulista, cara. E eu prefiro ter chances maiores, chances reais, e você ter agora um jogador a mais para o seu elenco, para uma peça a mais, que pode dar retorno financeiro para o clube, que pode dar retorno esportivo para o clube. Você aprontou esse jogador e você passou pela temporada com mais formações, com maior repertório para enfrentar jogos de Campeonato Brasileiro, chegar onde chegou na Copa do Brasil e disputar muito bem contra o Flamengo. Não merecia nunca ter perdido o jogo no Morumbi, eliminar o Palmeiras, chegar numa final de Copa Sul-Americana, o time mais inteiro fisicamente durante mais tempo da temporada, né? Enquanto o São Paulo conseguiu ali rodar o elenco no Campeonato Paulista, rodar o elenco na Sul-Americana, começou o Campeonato Brasileiro bem, depois quando foi indo para as Copas, foi bem nas Copas, com intensidade nas Copas, só que aí, obviamente, você sacrificou o Campeonato Brasileiro. Eu não trocaria isso nunca por você ser campeão paulista, cara. A temporada não pode ser sacrificada por um título estadual. Queria ser campeão? Muito, mas não a qualquer custo. É só esse o ponto. Eu prefiro disputar as competições maiores. Depois de 10 anos, o São Paulo chega a uma final de relevância. Quem falou isso não sou eu que estou falando. O Rogério Ceni usou essas palavras. Uma final de expressão foram as palavras que o Rogério usou. Então, o São Paulo usou bem o Campeonato Paulista, o Rogério usou bem o Campeonato Paulista, rodou o elenco, colocou o Diego para jogar. Diego vem sendo o melhor jogador do São Paulo na temporada. Usou a formação que agora vai ser a formação que vai virar a da final. Vários desses jogadores foram utilizados com esses testes nessa maneira de Campeonato Paulista. Nestor, Pablo Maia ganhou a chance dele, Nestor cresceu um absurdo, ganhou confiança ao longo da temporada, agora aprendeu que precisa ser mais importante na marcação também nessa formação do que ele é quando tem 3 zagueiros, do que tem ali encaixes individuais no meio de campo. Tudo isso vale muito mais. Eu acho que vale muito mais. Ano que vem, tomara que o São Paulo seja campeão paulista. Tomara que o São Paulo seja campeão de tudo. Mas entre você sacrificar um planejamento, pegar jogadores que poderiam chegar agora com um muscular mais cansado, eventualmente até machucados, ou você chegar inteiro, chegar nesse cenário que a gente chegou agora para a Copa Final da Copa Sul-Americana, eu prefiro o cenário da Copa Sul-Americana. E fazendo teste, né? Porque é o momento de fazer teste, é o momento de descobrir, é o momento de testar, é o momento de colocar esses outros jogadores. Enfim, São Paulo vai ter algum reforço provavelmente no ano que vem, dependendo muito da final ou do restante do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vídeo de jogo, a gente vai ter um conteúdo essa semana aí, provavelmente vai ter vídeo aí, esses dias, daqui até a semana, provavelmente todos. Seja live, seja com a Lei, com o Regis, com o próprio Gabriel lá, né? Você vai quando que você vai? Vou na quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta. Né?
Então, emprestar você na quinta. Então, talvez na sexta, na quinta mas esquece. na sexta, esquece. talvez. Na sexta a gente vai se falando lá, porque eu não estou com hospedagem reservada. Então, não tem problema. Talvez eu faça live na rua. Você dorme assim, em São Paulo, nessa coisa. situação, você ainda quer dormir? Então eu não tenho. Eu vou ficar me encostando no chão de hotel de pessoas que reservaram. Então vai ser um modo relativamente... Você que mora na Argentina, quer ajudar Gabriel Perecini? Você que mora na Argentina e tem uma cama sobrando, me avisa. Curta esse vídeo e compartilhe para mais pessoas que moram na Argentina ajudarem Gabriel Perecini, o andarilho. Pro Hugo Lealdini, vai ser meu amigo. Vai dormir aqui em casa, inclusive, na terça-feira. O voo dele é na quarta, vai ser no hotel dele que eu vou ficar ali no chãozinho mesmo, de sexta para sábado. E um abraço pro Christian, que vai ser no quarto dele. Mas o Christian tem 2 camas, então já é legal. Fiquem de olho nas redes sociais, né? Assim, aqui, nossas, pra gente avisar dos conteúdos. Vai ter inclusive vídeo especial aí que a gente vai fazer analisando o time. Esse vídeo vai ser bem interessante. Deve ter participação especial, que por enquanto a gente não vai comentar ainda de quem, mas fiquem de olho também nos noticiários argentinos para verem Gabriel Perecini sendo expulso do hotel porque quis dormir lá sem pagar essas coisas, né? Fiquem de olho porque vai rolar também. Então, com muita coisa acontecendo essa semana, mas vale tudo porque é final. É isso, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e